tema que consideramos nevrálgico, porque sempre que versamos sobre família, tocaremos em pontos que mexem diretamente com a nossa intimidade. Paulo de Tarso, figura conhecida de todo o movimento cristão, apresentando uma vida que nos convida a conhecer essa biografia, expressa através daqueles que buscam estudá-lo e na doutrina espírita, em especial numa obra chamada Paulo e Estevão, nos mostra a sua transformação quando doutor da lei, conhecedor daqueles princípios do judaísmo, apresentando-se como a esperança de novos dias, olhava para aqueles conceitos do cristianismo nascente, em especial na personagem que lhe causava algumas emoções, Estevão, princípios difíceis de serem vividos, porque a Torá falava do olho por olho e dente por dente. Mas a proposta daquele Estevão, que nada mais era do que levar o que o Cristo havia exemplificado na terra, nos falava de uma condição superior numa ética nunca dantes exemplificada e vivenciada na terra, de tal maneira que ele se sentia incomodado, e a sua biografia fala que tornou-se ele o primeiro perseguidor dos cristãos, levando Estevão ao apedrejamento, que de forma estoica, e é o que mais o incomodava, naquele momento em que os filetes de sangue já lhe lambiam o corpo, ao invés de olhar para Paulo, naquele momento Saulo de Tarso ainda, e desejasse talvez a punição e a ira de Deus sobre ele, lançava um olhar cândido, onde ele conseguia perceber, Saulo, as energias que lhe falavam do perdão e da tolerância daquele homem que estava sendo levado à morte pela ignorância e a execução da lei da Torá, de acordo com as Escrituras. Naquele instante, todos nós sabemos, aqueles que conhecem a biografia, que ao lado de Saulo de Tarso surge a figura da sua noiva, Abigail, que numa trama que a vida se apresenta, era nada mais, nada menos do que a irmã de Estevão, que agora estava sendo apedrejada. Ela entra em choque, solicita a Saulo que o recolha aquele homem que está prestes a morrer e, após anos separados do seu irmão, o abraça, não se preocupando se ali havia sangue por todo o corpo. E no momento extremo diz ela a Estevão, que estava em seus braços: eis o meu noivo. Ora, o noivo agora era o algoz, que o levara à execução porque falava da realidade do Cristo, daquela ética que ele ainda não compreendia. E, por sua vez, de maneira surpreendente, Estevão volta-se para Paulo, abro aspas, Saulo ainda, e diz: se o teu noivo foi fiel a Deus da Torá, do judaísmo, o que ele não fará quando ele conhecer o Cristo? Saulo, então, começa um processo de perseguição aos cristãos, rompe a relação com a noiva, que cai num processo depressivo e retorna ao plano espiritual, e vai atrás de uma das figuras que deflagrava o evangelho e que, segundo ele, havia corrompido a alma da sua noiva, a esse cristianismo daquele carpinteiro. Ananias, e em Damasco ocorre a grande transformação. Saulo depara-se com a imagem do Cristo, e a partir dali sabemos o que acontece. É este espírito que volta-se para o cristianismo de tal maneira que, se hoje falamos de Jesus, devemos a ele. E ele consegue, numa única existência, transmutar, transformar aquele velho homem num homem novo, conhecendo na pele e nas dificuldades do cotidiano o que era de fato a mensagem libertadora de Jesus de Nazaré. E elegemos para o estudo de hoje uma frase que ele traça para os pais, porque apesar deste conhecimento, nós queríamos buscar uma frase de alguém que não tivesse tido a experiência do casar, para mostrar que este fenômeno
porque é um fenômeno completamente distinto na história da humanidade a proposta do Cristo libertador, não do Jesus que os homens transformaram e edificaram as suas religiões, mas a proposta pura daquele homem, inigualável e até então incomparável, onde as ciências dos homens, por mais que avance, não conseguem superar essa proposta nunca dantes experimentada por nenhum de nós. Paulo, agora sim, Paulo, escrevendo cartas às igrejas nascentes, manda para um grupo de Éfeso uma determinada carta, e nesta carta elegemos uma frase que ela buscará, ou que nós buscaremos que seja o nosso norte na tarde, quando ele diz: Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Isso encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pais, não exaspereis vossos filhos, mas pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Poderíamos talvez até fazer um seminário de algumas horas sobre esse tema. A palavra de Paulo de Tarso, ela é profunda e ela vai tocar em pontos, como dissemos no início, nevrálgico. Porque a defesa do ego humano, ele é tão cruel que diante de algumas situações onde nós nos vemos encaixados, nós rapidamente falamos, mas não é bem assim. Ele diz isso porque ele não é pai. Então, a figura de Paulo de Tarso, ele também não foi pai, mas foi pai de inúmeras igrejas nascentes, de jovens que buscavam na figura dele a orientação segura. E aqueles que têm a curiosidade, estudem as cartas que Paulo passava a alguns jovens como a figura de Timóteo, onde ele buscava orientar neste processo na educação e doutrina do Senhor. Porque todos nós crescemos, independente das gerações que por ora aqui se encontrem. Há uma tônica que repete-se geração a geração, dos adultos voltarem para as nossas crianças em determinados diálogos dizerem: eis o futuro, porque o futuro a eles pertence. E na medida em que caminhamos no tempo, a sensação que temos algumas vezes é que as coisas se tornam piores, não obstante o esforço e o avanço da ciência em diversos campos. Perceberemos situações tão complexas como, por exemplo, no contexto educativo, com propostas distintas, vemos um sem número hoje de indivíduos, no qual os estudiosos dizem da estatística que a cada 40 segundos um indivíduo suicida-se na Terra. A cada 40 segundos. Tem algo errado. Quando passamos para o nosso país, em torno de 24, antes da pandemia, eu não sei agora, em torno de 24 a 25 pessoas por dia, num país cristão, tem algo errado. Talvez não estejamos ainda compreendendo a fundo o que seria a educação e a doutrina do Senhor, porque estamos tão presos a determinadas bandeiras religiosas que esquecemos de conhecer a Jesus, que de fato é um desconhecido nosso, porque nos falam dele e dificilmente nós entramos em contato com a sua realidade. E a mensagem de Jesus, de fato libertadora, nascido na base do judaísmo, apresenta uma proposta distinta e por conta disso é perseguido. Mas olhemos para as nossas famílias, porque a doutrina espírita ela contribui para essa estruturação, porque é o local dos maiores conflitos, dos maiores desafios. Mas em especial nesta tarde, não buscaremos falar da formação, mas do momento em que temos pais e filhos. Pais, não exaspereis vossos filhos. E hoje nós enxergamos essa realidade. Exasperar seria enfurecer. Nem o pai deve enfurecer-se com seu filho, nem exasperá-lo, porque aí entra o processo do exemplo. E na perspectiva espírita, vale um estudo com calma de como se constitui a família. Não é um ato genético apenas. A genética é a ferramenta pelo qual a vontade divina se estabelece. Conhecemos indivíduos e todos nós participamos de um grupo familiar e vamos perceber características tão distintas, eu com meu irmão e minha irmã,
cada um trazendo a sua herança reencarnatória, e isso é indiscutível, e os trabalhos mostram dentro da psicologia, até mesmo dentro da própria biologia, quando pegamos irmãos univitelinos, filhos de, obviamente, mesmos pais, dentro do mesmo contexto, educados sobre os mesmos princípios, sendo levados ao mesmo meio, apresentam tendências, gostos, vontades diferentes, mas o DNA é o mesmo, mostrando que há algo além da genética, além da sociedade, que interfere neste ser, nada mais é do que a sua bagagem reencarnatória. E é nesse instante que a doutrina contribui, porque ela fala que todos nós somos espíritos anteriores, onde tivemos relações diversas, e como a lei máxima é a lei do amor, é necessário que haja uma reorganização para que venhamos a reparar laços. E antigos pais solicitam novamente a oportunidade de serem novamente pais daqueles mesmos espíritos que eles ajudaram a desvirtuar. Não por maldade, por ignorância. Em outras situações, famílias complexas, onde os filhos parece que de fato têm uma resistência aos pais, e esses aos outros, aos pequenos. E quando toma no braço, durante determinado período há o afeto, mas na medida em que o passado retorna em termos de tendência, não há um reconhecimento, mas há a sensação, o eco do desagrado, onde haverá o afastamento. Deus não erra, e a reencarnação fará com que aquele espírito venha, e iremos observar numa obra chamada Missionários da Luz, como é feito o processo para a reencarnação. E é aí que começa, desde cedo, essa proposta de Paulo de Tarso: criai-os na educação e doutrina do Senhor. Lembremos a reencarnação de Sigismundo, está na obra Missionários da Luz. Durante o sono, os pais se desligam do corpo, vão para a espiritualidade. O espírito Sigismundo é apresentado àquele casal que tem uma história bem complexa. A mãe, a mulher, já aceita o pai, ou aquele que seria pai por sua vez, sente uma resistência por conta do passado delituoso que os juntavam. E após algumas conversas, o pai, aquele que seria o pai, aceita receber Sigismundo como filho. O processo da reencarnação dá-se de forma muito específica, onde a energia do perispírito capta ali o DNA de um dos espermatozoides que estruturará o corpo de acordo com o que ele precisa. Então, se alguém nasceu, por um acaso, com um problema na perna, com uma determinada questão congênita ou genética, isso faz parte do nosso processo reencarnatório. E ali se materializa, mergulha-se na carne e o passado é esquecido. Que bênção! Porque imaginemos se ao pegar nos braços aquele espírito pequeno, enxergássemos nele o antigo amante que porventura havia ceifado a minha vida e casado com a minha esposa na encarnação anterior. E agora eu tomo pelos braços e vou além e digo: eu não só o embalo para dormir, mas eu dou minha vida por ele. É a beleza da lei divina. Então, a figura dos pais, agora compreendemos que não é só uma questão de materialização do sonho. É, acima de tudo, uma missão, onde somos convocados, junto à divindade, para redirecionarmos esses espíritos. No entanto, é muito difícil fazê-lo se nós não temos essa bússola em nossas vidas. Então, a doutrina espírita corrobora com a tese de Paulo de Tarso: criai-os na educação e doutrina do Senhor. O que estamos dizendo é que aquela frase de faço o que eu digo e não faço o que eu faço, ela não funciona. A proposta espírita para os pais é começar desde já a educar-se dentro do período da gestação. A mulher transforma-se em médium, porque durante 9 meses haverá um espírito próximo a ela neste processo do refazer. Que tipo de espírito é esse?
Às vezes, o próprio período da gestação já vai dizer. Umas têm dificuldade, têm muitos enjoos, têm algumas perturbações, pesadelos. Já nos fala das relações desses vínculos. Outras têm uma gravidez serena, harmônica. São as vibrações, são os choques. Os médiuns presentes podem lembrar da aproximação dos espíritos, daqueles sofredores e daqueles afins. Os sofredores o que nos causam, os afins a impressão que nos deixam. Então esse é o período no qual deve ser preparado a chegada deste espírito. Mas frequentemente nós estamos preocupados com o quarto, que seja bonito, qual o sexo da criança. Vamos fazer um chá de revelação, só nos preocupamos com o lado material, que de fato é necessário, é digno que assim seja, para que ele perceba como está sendo bem-vindo naquele momento. E a partir do momento em que ele brada à terra a sua chegada, nascem junto com eles duas figuras fundamentais, não só no aspecto religioso, ético, mas até no aspecto psicológico, e todas as ciências falam, porque na hora que nasce a criança, nasce um pai e nasce uma mãe. O que não significa dizer que estão se conhecendo agora. Espíritos de outrora se reencontram nesse momento para passar mais uma existência na Terra. E vão sofrer as influências do meio. E é aí onde reside o perigo e o porquê Paulo de Tarso lança essa frase fundamental. Porque somos tomados pela mão e replicamos aquilo que o mundo nos convida. E vejamos nós próprios em termos da nossa formação, onde aqui não vai uma crítica aos nossos pais, mas percebamos aqueles que se tornaram espírita posteriormente, que sofreram algumas influências, fruto do meio que vivemos, porque afinal de contas somos frutos do meio. Mas, a partir do momento que olhamos para a figura daqueles primeiros cristãos, que iam de encontro, no sentido ético, à proposta da época, começamos a perceber que, se amamos verdadeiramente nossos filhos, é preciso levá-los a uma condição de uma liberdade tal que talvez nem nós próprios ainda experimentamos na atual existência, no nosso período de formação. Alisson, seja claro, uma coisa é educar como o mundo, outra coisa é educar o indivíduo para estar nesse mundo. A criança surge e a partir dali começa o desafio. Como era educar baseado no que Paulo fala? Que é a base que a doutrina espírita nos possibilita. Ele não é meu filho no sentido de posse. É tão difícil. Há uma pergunta que é feita pelo Espírito Santo Agostinho num texto formidável que nós indicamos a todos os pais. A ingratidão dos filhos e os laços de família. E a pergunta é a seguinte: o que fizestes dos filhos que vos confiei? É aí onde reside o grande desafio de ser pai e mãe espírita. Porque ele começa a entender desde cedo que ali já há um processo de resgate, de aprendizado coletivo. De reatar laços ou de fortalecê-los. E o Evangelho diz que desde cedo os pais percebem as tendências das suas crianças. Está escrito nesse texto que eu estou relembrando, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E que é dever dos pais ter o cuidado de observar, para que dentro do conteúdo que os pais já têm, ou seja, é preciso a evangelização destes que vêm à frente, possa começar esse trabalho da educação. Então devemos encontrar, como espíritos, um ambiente que já seja propício à presença do Cristo e às suas lições éticas. Como dissemos no início, dantes nunca vivenciadas. Olhemos para Jesus como educador e perceberemos o caminho que temos que trilhar. Porque o difícil não é educar o filho, o desafio é reeducar os pais. E aí é onde a doutrina entra. Porque o trabalho de um bebê,
dentro dos seus primeiros anos, não é outro a não ser comer, dormir, fazer as suas necessidades básicas e observar os seus tutores. É formidável. Quando nós temos a oportunidade de ler algumas obras no campo da psiquiatria, da psicologia, eles dizem que quem vai fazer um trabalho de experimentação são os filhos com os pais. Vou dar um exemplo. Ele joga a fraldinha no chão. Papai vai lá e mamãe vai lá e pega a fraldinha e devolve. Aí ele pega de novo e joga de novo. E aí papai vai lá e devolve. E aí ele começa a perceber que isso funciona. Essa história já começa antes, no berço. Você bota no berço, ele... E aí, no momento em que ele faz... não existe o tempo, porque eu queria dizer a vocês que eles não sabem o que é o berço. Só quem sabe o que é o berço é papai e mamãe. E aí o bichinho, ele não aguenta ficar no berço. Ele não sabe o que é o berço. Mas ele vai perceber que na medida em que ele chora, ele é tirado daquele local e vai para o braço. E aí a gente vai condicioná-lo. E aí ele percebe. Então, na verdade, papai e mamãe estão servindo de laboratório para aquele espírito. Eu acho isso interessante. E dentro de tempo ele já não aceita ir para o berço. Olha, se esse menino não aceita de jeito nenhum. Eu disse, ele não nasceu, não é possível, já sabendo desse tipo de coisa. É impossível. Ele foi condicionado a. Então é assim que acontece. E esse teste ele vai acontecendo porque com o passar do tempo, essa criança ela vai deixando cada dia mais de ser criança. E como o trabalho dele é observar os tutores, e que isso é uma necessidade psicológica, porque o pai e a mãe vai ter uma figura importante nesse desenvolvimento, ele irá responder conforme o estímulo que ele recebe. Então, moralmente falando, o exercício começa de cedo. E nós espíritas falamos às crianças, no nosso processo da evangelização, que ele faz parte desse contexto família, faz parte do contexto família, e não que a família gira em torno dele. Educar é muito diferente de instruir. Educar vem de educere, tirar de dentro. Instruire, ou instruir vem de instruire, colocar para dentro. E a nossa sociedade é uma sociedade onde ela busca instruir. E a gente lega a babá, lega a escola, essa condição da educere, de tirar de dentro aquilo que se tem. E o Evangelho é claro, observe, porque desde cedo ele mostrará as velhas tendências. E o Cristo assim faz com todos nós. Quando nós conhecemos o Jesus, de fato, não o Jesus mito, mas o Jesus educador, e eu sempre brinco muito em palestra nesse momento, que eu digo que hoje Jesus não seria educador, hoje Jesus seria coach. Então, esse Jesus coach, ele já nos fala dessa reeducação. Do começar a aparar as arestas. Agora, difícil é aí. Porque papai e mamãe acham tão lindo determinadas coisas, só esquece que esse espírito amanhã, ele vai se apoderar desse velho hábito que ele já tinha e não conserta mais. Agora é a hora de fazer com que ele entenda que ele faz parte de uma estrutura que, por incrível que pareça, ela começa com uma coisa chamada hierarquia. Pai e mãe não são amigos. Alisson, não. Pai e mãe não são amigos. Deus é meu amigo. Rapaz, quando eu tive o problema, que eu tive que fazer um transplante, eu pergunto, ele foi meu amigo no sentido de parceiro, de pareia? Não. Ele foi educador. Ele me deu a chance de reparar o equívoco do ontem. Ele me ama. Pai que nunca diz não, não ama. Tenho certeza que daqui, a maioria, em termos de divindade eu estou falando, já recebeu mais não do que sim na vida. Porque o pai que ama, ele diz não. Então dói. Por isso que o processo educativo, baseado no Cristo, o indivíduo, ele corta na carne, porque ele não vê ali apenas o filho que é dele, que ele gostaria de dar ao mundo. Porque este é a criança, que amanhã será o pré-adolescente, o adolescente e o jovem que recebe tudo,
ele vai ter uma visão distorcida do que é o mundo. E quando o educador por excelência fizer com que ele entre na linha, não haverá nenhum outro mecanismo, senão um mecanismo que todos nós fugimos, mas é eficaz, chamado sofrimento. Então é melhor que chore agora, que ouça um não agora. E neste desenho social que hoje vivenciamos, os pais não têm tempo de fazer o que o Evangelho solicita: enxergar os vossos filhos, porque o tempo fora de casa é imenso para dar tudo a eles. E aí vem a pergunta que não quer calar: tudo o quê? Roupa, o lanche feliz, a viagem, o passeio, o presente, é tudo. A vida requer mais que isso. E é nesse momento do processo da formação que a visão espírita criai-os na educação e doutrina do Senhor, porque é uma doutrina de responsabilidade. Já vi pais conversando conosco, dizendo: fale com meu filho, porque ele agora é adolescente e não ajuda em casa em nada. 13, 14 anos, não ajuda. É o famoso aborrecente. Eu falo, dentro das minhas limitações eu falo. Claro, por que não? Agora eu preciso me embasar, porque falar assim de peito aberto sem conhecer é difícil. Me responda algumas coisas. Quando ele era criança, com 4 aninhos, 3, 4 aninhos, quem é que brincava com ele? Não, eu brincava. Brincava. E você brincava de quê? Eu brincava de Lego, eu brincava de quebra-cabeça, eu brincava com os bonecos, eu brincava com os carrinhos, eu brincava com as bonecas. Ótimo. E depois? E depois o que, Alisson? Se depois que você brincava, fazia o quê? Ora, era a hora dele tomar banho, para depois a gente esperar o momento de jantar. Certo? E quem é que dava o banho? Ou era a minha esposa, ou a babá. Muito bem. E quem é que arrumava a brincadeira? Não, a gente tem uma pessoa para isso. Tudo bem. O senhor quer que eu fale o que mesmo? Que eu peça para ele ajudar. É difícil, mas eu vou falar. Mas por que é difícil, Alisson? Porque se ele não teve o entendimento desde cedo que ele faz parte da família, mas que a família não gira em torno dele, é agora muito complexo quando chega na adolescência e juventude que agora ele passe a fazer algo que ele nunca se viu fazendo. Porque ele foi servido, ele era o rei. Mitologicamente falando, tem uma figura que permeou a minha infância e a minha pré-adolescência. Eu não sei se vocês conhecem, mas Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Era algo que me encantava. Né? Eu acho que todo mundo traz um pouco desse mito. E o processo da educação, por que Rei Arthur chamava tanto a atenção? Porque a távola era redonda, porque todos os cavaleiros encontravam-se em paridade, mas pela conduta do rei, ele tinha o respeito àquela figura. Então as crianças são crianças hoje, amanhã serão os adolescentes e adultos. A conduta dos pais deve ser tão respeitosa e exemplar que eles encontrem na figura deles aquilo que eles querem. E assim eles respeitam. Bem como perceberão que na távola redonda todos têm compromisso. Fica fácil então para um jovem, mesmo naquele momento da pré-adolescência, na hora de pedir para fazer alguma coisa, às vezes ele até vai bater o pé, mas não precisa falar, basta olhar, porque o respeito foi conquistado ao longo do tempo. E o grande problema é esse, porque todos hoje são coitadinhos. O bichinho. Não faça isso com ele. Tão pequenininho. É o homem de amanhã. Mas, Alisson, você está falando de uma maneira tão rasa. Mas a mensagem de Jesus, ela é uma mensagem para o cotidiano. A cada um segundo as suas obras. O indivíduo, ele toma a responsabilidade para si e executa. Porque Jesus em nenhum momento falou dele salvar no processo de creia em mim e está tudo certo. Não.
Renuncia-te a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. É necessário fazer, então os pais são os tutores. E, obviamente, dentro deste processo, demonstrar o afeto. E a doutrina espírita, ela vai e nos acrescenta um ponto. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, numa obra extraordinária chamada Temas da Vida e da Morte, ainda diz e complementa a esse entendimento que nós já temos. Lembra-te que é um espírito e que na hora em que ele dorme, o corpo descansa, mas o espírito está desperto. Vai ao lado de teu filho, lê o evangelho, conversa sobre ele, sobre esses princípios, e a partir dali o evangelize e o educa. Porque o corpo dorme, o espírito não. Então você vai ali do lado daquela criança enquanto dorme e diz: filho, a família ama muito você. Tem pessoas, eu vejo a orientação psicográfica, o mentor da nossa casa, Yuri, dizendo isso. Porque às vezes há conflitos de todos os vieses. Vale a pena a leitura do texto nessa obra, Temas da Vida e da Morte. E é um momento onde você tem para organizar o espírito na atual existência. Nós amamos muito você, eu e sua mãe. Queremos que você cresça, que você faça o que é certo, que se torne um bom cidadão. O espírito ouve, guarda naquelas gavetas da alma que o corpo refletirá amanhã. E esse espírito cresce. Para crescer na questão da educação, e aí dizemos, o Educere, vem o desafio, porque a adolescência chega. E nós olhamos para o mundo, e um mundo extremamente complexo, onde todos os nossos princípios cristãos estão sendo colocados em teste, porque estão pegando o nosso nome, as virtudes que nós trazemos, estão apresentando de forma deturpada, e tem pessoas que de fato compram a ideia. E muitos espíritos perdendo as suas últimas oportunidades no atual planeta. E é a hora dos pais intervirem. Mas é preciso educar. E Jesus nos dá uma dica, e eu gostaria de passar essa dica para vocês. Tem uma passagem no Evangelho que diz: deixai que venham a mim as criancinhas. E durante muito tempo as pessoas interpretavam o sentido do ir, da passagem evangélica em si. O que Jesus está dizendo é: apresentem-me as suas crianças desde cedo. Daí porque toda a casa espírita apresenta a evangelização infantil ou infanto-juvenil. Todos os nossos ídolos, todos, apresentam problemas de diversos matizes. Ou vícios, ou tendências negativas, ou já nem fazem mais parte do plano material, porque se perderam através do suicídio ou de altas doses de tóxicos. E os nossos jovens se espelham, porque os pais já não têm tempo. Então é preciso conhecer alguém, porque temos a necessidade sempre de um norte. E Jesus dá a primeira dica: deixai, pois, que venham a mim as criancinhas. Há indivíduos que se equivocam dizendo: não, Alisson, nós vivemos um processo de total liberdade. A criança tem que ter o direito se ela quer ou não, porque isso é impor a religião. Eu disse: ótimo, boa ideia. Uma vez fomos falar fora do estado e uma pessoa me perguntou dessa maneira enfática: você não acha que isso é interferir no livre-arbítrio? Se sua criança, a partir de segunda-feira, disser que não quer ir mais à escola, está tudo bem. Concorda? Claro que não, mas você está impondo. Por que isso vale para a educação formal e não vale para a condição religiosa? Porque o contexto desse viés religioso não é estar atrelado à religião em si, é porque nós nos matriculamos nesta escola. Mas se for a escola evangélica, se for a escola católica, desde que nós mostremos a figura de Jesus, primeiro de Deus, que existe uma ordem. Então, quando a vida colocar esta criança, que já não mais será criança, frente a frente com os problemas que é natural do processo existencial, ele não irá se desesperar. Pelo contrário, irá levantar a mente aos céus, irá orar para passar pelo problema. Porque tiveram os pais como exemplo. Há uma crença: isso é uma bengala psicológica. Bem, se estudar, perceberá que não é uma condição de bengala. Porque os estudos e as provas estão aí da transcendência do espírito e das leis que regem o universo. Então não pode
os pais não podem se furtar a este processo educativo, porque esse processo educativo vai gerar desconforto em quem vem na frente, que são a figura dos tutores. Por isso é tão difícil. E por isso que Paulo diz, eduque. Não se exaspere com seus filhos. Não sejam grosseiros, porque eles irão replicar, mas eduque. Então é necessário ele perceber que ele é um espírito que passa por uma experiência na terra. Mas aí vem o mundo. E o mundo mexer com os meus filhos não é algo que é legal. Tem gente que diz, eu viro o bicho, Alisson. Vire não, vire um educador. Porque Jesus não virava bicho quando alguém errava. Ele fazia com que o indivíduo entrasse em contato com o erro e arcasse a consequência. E hoje observamos pais que passam a mão na cabeça desde cedo, a começar a apresentar um Deus cioso. O menino senta na cadeira, bota a cadeira para trás e ele fica se equilibrando em 2 pés ou em um só. Aí a frase clássica, menino, não faça isso, você vai cair. Menino, você vai cair. E o que é que acontece? Cai. E aí vem a frase clássica. Claro que aqui ninguém falaria isso, mas tem pessoas que dizem, eu não disse, desobedeceu pai e mãe, Deus castiga. Olha que imagem de Deus. Foi ele que castigou, viu? Desobedeceu, logo Deus castigou e o menino caiu. E bateu com a cabeça no chão e agora está chorando. E por cima ainda vai levar uma chinelada para chorar mais ainda. Então nós não percebemos que vamos estruturando uma desconexão da criatura para com o Criador. Meu filho, veja, a probabilidade de você cair é alta. Desça. Eita, caiu. A responsabilidade foi sua. Você desobedeceu uma lei, a da gravidade. E é um momento de evangelizar. Porque as pessoas acham que a evangelização é só levar o conteúdo espírita. Também é na evangelização espírita. Mas são esses os momentos. Meu filho, veja, são leis criadas por Deus. Toda vez que a gente desobedece uma lei criada por Deus, a gente vai ter consequências. Seu corpinho é um presente que Deus lhe deu. Cuide dele. Não o maltrate, não o machuque, não abuse. É de cedo que o indivíduo passa a ter uma conexão com a divindade se os pais souberem educar. Mas se ele só pensa em instruir para ser vencedor na vida, e aí perceberemos os consultórios psicológicos, abarrotado de pessoas que são, segundo o conceito do mundo, vitoriosos. Pessoas de posse, com muitas condições, e são profundamente infelizes. Porque emocionalmente estão desestruturadas. Não tem um sentido existencial na sua vida. Isso é educar. E nesse momento em que essas crianças crescem, é a hora. E Jesus faz isso. Nos mostra que a cada um, segundo as suas obras, deve ser uma tônica nessa realidade. Mas o que percebemos são pais que dão o exemplo de um suborno a um guarda que para na hora de uma blitz. É aquele pai que não aceita o filho ser reprovado, vai à escola, junta-se com o coordenador e diz, olha, meu filho não pode perder a turma, isso é um absurdo. E o filho, então, ele se acostuma a ter indivíduos que sempre vão corrigir a sua vida. E lá adiante a sociedade se ressente. E vem uma frase clássica transformada num jargão durante muito tempo. Onde foi que eu errei? No excesso de amor. Ou ainda num amor imaturo. Então o Cristo, por sua vez, apresenta-se como sendo uma alternativa que os pais nunca lembram de usar como referência. Então, enquanto estiver sob a égide da responsabilidade, a lei é aquela que os tutores estão à frente. A religião faz parte, para que ele adquira determinados valores, e na doutrina espírita em especial, que começará ele a entender a sua relação, ele com Deus, dele com a família e dele para com ele próprio. Com isso a gente fecha o ser. Então, quando ele for para o mundo, a semente foi lançada. Ele não temerá a Deus. Ele respeitará
Porque Deus apresenta-se através da sua lei. E como ele teve contato com a lei desde cedo, ele percebe que quando ele infringir, ele simplesmente cria consequências. Porque pai e mãe, durante todo o tempo, mostrou a eles que quando eles agem, há, de contrário, uma coisa chamada reação, consequência. É um eterno plantar e um colher. É por isso que é tão difícil ser pai e ser mãe. Porque a gente não quer ver filho recebendo não. A gente gostaria sempre de dizer sim. Mas só tem um detalhe. E é muito interessante, porque a doutrina assim nos diz. No momento em que a gente deixa a matéria, a gente volta para o plano espiritual. E temos possibilidades, algumas vezes, de observar e de visitar os nossos familiares na terra. Agora é a hora do desafio. Não são poucos, como o próprio André Luiz, que quando retorna à terra vê seus familiares em situações bem diferentes daquelas que foram deixadas. Porque a vida dá voltas. E por mais que se tenha possibilidade, só quando o indivíduo está estruturado emocionalmente e conectado com a sua finalidade de vida, que ele supera as situações do planeta. E aí, às vezes, os pais choram. Lembro de uma obra chamada Sexo e Destino, onde um determinado personagem, no seu momento final, é atropelado, e ali chega André Luiz para observar aquele homem, e encontra uma mulher que colocava sobre o seu colo a cabeça daquele ser que agonizava, e ela chorava. E durante todo o livro, praticamente a mulher não aparecia em espírito, só naquele instante. André, ao chegar na cena, depara-se com aquela figura que chorava. E ele então volta-se para o mentor e pergunta: quem é essa? E ele diz: escute. E ela falava: meu filho, como eu orei por ti e por mim. Não estou falando ipsiliteri, mas aquilo que é o sentido da conversa. Porque os teus erros na matéria, muitos deles foram causados pelas minhas falhas como mãe. Então o teu sofrimento é o meu sofrimento. E ali ela estava nos momentos finais, buscando auxiliar aquele filho. Pai e mãe não deixam de ser. Se encontram na espiritualidade, lutando muitas vezes para que venham a corrigir o que nos deixaram de herança. Então os pais presentes enxerguem os seus filhos como espíritos e comecem a trabalhar essa proposta desafiadora de ser cristão num mundo pagão. Alisson, você está falando de paganismo? A gente não tem mais paganismo. Tem. Nós queremos beber e comer em praça pública enquanto Jesus nos fala. É isso que diz uma passagem do Evangelho. Bateremos a porta e pediremos ao pai de família que nos deixe entrar. É uma passagem evangélica. E Jesus diz: não vos reconheço, afastai-vos de mim. E aí na passagem diz: nós bebemos e comemos em tua presença. E de fato, é lindo passar aquela porta, conhecer alguns princípios, mas quando chegamos no mundo, nós vivenciamos mamon. E certa vez eu vi uma orientação, fazíamos uma orientação, e nós aprendemos muito quando as orientações são feitas, porque buscamos extrair para nós as lições. O espírito mentor da casa dizia à pessoa que ele solicitava, a que ele orientava: vives no mundo tendo como teu senhor Deus ou Mamon? E lembra-te de quem queres receber o teu salário? O salário de Deus ou o salário de Mamon?
E aquilo ali me serviu porque eu nunca parei para pensar que um senhor que tem servos, ele paga. Só que o salário do mundo é custoso. Só que ele vem em formas extremamente convidativas e nesse período que nós estamos, é complexo ser pai, ser mãe, porque tem que ter muito pulso. Não é não, sim é sim. Haverá momentos em que a gente vai poder dizer sim e o porquê sim e não e o porquê não. Há momentos que não, porque não alcança. E os pais espíritas então, e Jesus dizia isso, que seja o vosso sim, sim e não, não. Então a doutrina do Cristo, ela deve ser norteadora para todos nós, independente se temos filhos ou não. Paulo de Tarso não tinha. Então devemos educá-los dessa forma, como espíritos, enxergando o mundo por esta ótica, que a cada passo que se dá, cria-se uma consequência sobre si. É desafiador, é indiscutível. Mas tem pessoas, e nós percebemos, que já passaram o tempo de ter os seus filhos pequenos e até mesmo jovens. Já estão numa fase maior. E aí dizem, Alisson, e agora? O que fazer? E mais uma vez vamos recorrer ao Evangelho. Porque a sabedoria ali contida ainda exige de nós muito estudo e muita compreensão. Os nossos olhares, eles são limitados. Eu olho para uma encarnação. Eu gostaria de dizer aos senhores que se os filhos hoje estão causando problemas, imaginemos isso há 3, 4, 5 encarnações passadas, numa situação muito pior. Somos espíritos e estamos na terra. Naquela mesma passagem que falávamos da ingratidão dos filhos e os laços de família, o Espírito Santo Agostinho diz, se cumprirdes com a vossa missão, buscando dar o melhor, ou seja, nesta educação e doutrina do Senhor, e este filho ainda não despertou para a verdade, serena teu coração e terás a paz de consciência por ter feito a tua tarefa. Mas a semente foi lançada e um dia ela há de florescer, porque as reencarnações estão aí. Quantas nós já tivemos, quantas ainda teremos juntos a estes que são os nossos amores ou desafetos? Porque a lei máxima é a lei de amor. Mas, Alisson, e no auge dessa dor, como nos portar? Porque já são adultos e eu não tenho o que fazer. Ora, lá se encontra uma passagem extraordinária que dói, mas ela é verdadeira. A passagem do filho pródigo. Ele vai ao pai e diz, eu quero a herança que me pertence para viver o mundo. São essas as figuras dos filhos que já atingiram a maioridade e que não conheceram a figura de Jesus. Seja por uma falha dos tutores, ou até mesmo porque não quiseram vivenciar, chegou o momento de romper com aquilo. Mas a semente foi lançada. Lá na evangelização, dentro de casa, no evangelho no lar, no exemplo dos pais. E ao invés do pai se desesperar porque o filho pediu parte da herança e partiu, o pai entrega, porque ele sabia que não tinha condições de agora prendê-lo dentro de casa. Se Deus nos permite cair para aprender, quem somos nós, depois do filho adulto que já tem o norte, para proibi-lo? A não ser que ainda viva sob as nossas custas. Então as regras do lar são as nossas. E não há nada de errado nisso. No dia que você tiver o seu lar, as regras serão suas, mas enquanto estiveres sobre o meu teto, as regras serão minhas. Isso não há nada de errado. E os pais hoje têm medo disso, porque eu vou perder o amor dos meus filhos. Não vai. Regra é regra. Disciplina. Isso é amor. Repetimos, o pai ou a mãe que diz sim sempre, não ama. E lá tem a figura. Então ele aceita a ida do filho. Vá, meu filho, e que Deus te abençoe. Porque a soberana inteligência não falha, nem erra. E nós estamos fadados à felicidade, por mais que a gente não queira. Só há 2 fatalidades na vida. Na vida, a morte, porque ninguém escapa, e sermos felizes. Talvez não sejamos hoje, mas amanhã seremos. Porque são as 2 únicas fatalidades. E esse pai então deixa que ele vá e o filho vai. Gasta com mulheres, com posses, com aquisições. E depois disso perdeu tudo. Essa imagem é uma imagem.
ela não necessariamente se dá com a passagem da herança para o filho, mas é o filho que quer vivenciar o mundo e não a proposta crística da renúncia a si e aos velhos desejos. São aqueles que se entregam à vida, à experimentação do sexo translocado, do poliamor, fantasiado de amor. Quando nós sabemos que a monogamia é um avanço na sociedade, está lá no Livro dos Espíritos. Não sou eu quem falo. E nessas experimentações da bebida, do sexo, dessa vivência do mundo, chega uma hora que escasseia, porque não preenche mais e o vazio se apresenta. E aí na passagem evangélica diz, passei a comer bolotas, que eram comida de porcos. O que ele quer dizer nessa imagem são os indivíduos que agora viverão e se colocarão numa condição de encontrar um rumo a todo custo, mesmo que seja enganoso. Até que um dia, aquele filho lembra que na casa do meu pai, nem um servo come a comida do porco, todos têm o pão. E surge a figura do filho pródigo, que humilde volta à casa do pai. Essa imagem serve para todos nós. Todos nós somos o filho pródigo, todos. Saímos da casa do Senhor, que é o plano espiritual, viemos à terra, recebemos as nossas heranças e estamos utilizando como queremos. A esses filhos, deixai a vida que ensine. Enquanto estiver sobre a égide, façam o possível. Quando escapar os dedos e as mãos, orem. Porque a inteligência suprema reorganizará tudo. E um dia voltarão com lágrimas nos olhos, e a maior beleza deste amor infinito daquele pai, que não se preocupa com o que ele passou, mas o recebe feliz. Corre antes que ele chegue e lhe dá um beijo na face, que na tradição judaica representava que tudo que ele havia feito havia sido perdoado. E o coloca novamente para casa. É o momento que o filho volta arrependido do que fez. E o amor acolhe, porque amor educa. E a dor é a grande educadora. Daí os pais presentes, repetimos, olhem para os seus filhos, amem-os profundamente, sabendo que são espíritos de Deus, entregues a cada um, para a reorganização nesse contexto complexo chamado família. Diante das propostas do mundo, o Senhor e as suas lições devem ser o norte. Num mundo que nos convida a tanta violência, a tantos conflitos, é aquela doce voz, mansa, nos convidando ao perdão, à tolerância, a fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Se queremos um mundo regenerado, vamos dar a essas crianças e a esses jovens uma ferramenta diferente. Não adianta dizer que é o futuro, se eu entrego a eles as mesmas ferramentas. Não tem como construir nada diferente com as mesmas ferramentas. É preciso apresentar a quem a gente nunca apresentou, de uma maneira simples, verdadeira, às vezes sentindo a dor em nós próprios, mas sabendo que é o melhor para aquele espírito imortal que está sobre as vossas égides. Que Jesus, de fato, seja sempre esse farol. O Jesus verdadeiro, o educador por excelência, aquele que nos fala da realidade do espírito para aqueles fortalecidos enfrentem o mundo e depois possam, ao voltar para a pátria espiritual, ser recebidos pelos pais felizes, porque deram certo. Lembro-me rapidamente, para vocês verem como é importante a figura do pai e da mãe, quando João Batista chega ao plano espiritual com a sua cabeça decepada, é recebido pelos seus pais, Isabel e Zacarias. E naquele momento ele pergunta, por que eu tive que morrer dessa forma? E os pais olham para ele
e diz, porque a encarnação anterior fostes o profeta Elias e mandaste cortar a cabeça de todos os adoradores de Baal, que era um deus pagão. E nessa encarnação, quando tu voltastes a tua atenção àqueles reis, Herodes e Herodíades, tu pediste que a justiça divina caísse sobre eles. Se tivestes pedido misericórdia, não terias morrido dessa forma. E ali estavam os pais a recebê-los. De alguma forma, não lamentaram pela morte do Ida, mas felizes pelo próprio João Batista ter cumprido bem a tarefa. Então, se os pais aqui presentes amam, invistam nas lições educativas, educadoras do Cristo, em especial à luz da doutrina espírita. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.